Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Sou Adílio, sou líder de treinamento na Rede de Homens e hoje eu vou fazer a leitura juntamente com vocês de Ezequiel, capítulo 43 ao 46. Convido vocês a acompanhar. A restauração do templo, a glória do Senhor. Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas. E a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que vi era como o da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta cuja face está do lado do oriente. E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor encheu o templo. E ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e um homem se pôs junto de mim. E me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis, nos seus altos. Pondo o seu umbral ao pé do meu umbral, e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e entre eles, e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações, e faziam por isso que eu as consumi na minha ira. Agora, lancem eles para longe de mim a sua prostituição, e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel esta casa para que se envergonhe das suas maldades e sirva-lhe de modelo. E envergonhando-se eles de tudo quanto fizeram, faze-lhes saber a forma desta casa e a sua figura, e as suas saídas e as suas entradas, e todas as suas formas, e todos os seus estatutos, e todas as suas formas, e todas as suas leis, e escreve isto aos seus olhos, para que guardem toda a sua forma e todos os seus estatutos e os cumpram. Esta é a lei da casa, sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor do será o Santíssimo, e eis que esta é a lei da casa. E estas são as medidas do altar, por côvados. O côvado é 1 côvado e 4 dedos. A parte inferior será de 1 côvado de altura e 1 côvado de largura, e a sua borda em todo o seu contorno de 1 palmo, e esta é a base do altar. Do fundo desde a terra até a listra de baixo, 2 côvados, e de largura 1 côvado. E desde a pequena listra até a listra grande, 4 côvados, e a largura de 1 côvado. E o aréu de 4 côvados, e desde o ariel até cima havia 4 chifres. E o ariel terá 12 côvados de comprimento e 12 de largura, quadrado nos 4 lados. E a lista 14 côvados de comprimento e 14 de largura, nos seus 4 lados. E o contorno ao redor dela, de meio côvado. E o fundo dela, de 1 côvado ao redor dos seus degraus, olhavam para o oriente. E me disse: Filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, estes são os estatutos do altar, no dia em que o farão, para oferecerem sobre ele holocausto e para espalharem sobre ele sangue. E os sacerdotes levitas, que são da semente de Zadok, que se chegam a mim, diz o Senhor Jeová, para servirem, dará um bezerro para expiação do pecado, e tomará do seu sangue e porá sobre os 4 ângulos, e nas 4 esquinas da listra e no contorno de redor. Assim fará a purificação e a expiação. Então tomarás o bezerro de expiação do pecado, o qual será queimado no lugar da casa, para isso ordenado, fora do santuário. E no 2º dia oferecerás um bode sem mancha para a expiação do pecado, e purificação ao altar, como o purificaram com o bezerro. E acabando tu de o purificar, oferecerás um bezerro sem mancha e um carneiro do rebanho sem mancha.
e os oferecerás perante a face do Senhor. E os sacerdotes deitarão sal sobre eles, e os oferecerão em holocausto ao Senhor. Durante 7 dias prepararás cada um bode para expiação. Também prepararão um bezerro e um carneiro do rebanho sem mancha. Por 7 dias expiarão o altar e o purificarão, e assim o consagrarão. E cumprindo eles estes dias, será que ao 8º dia e dali em diante prepararão os sacerdotes sobre o altar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios pacíficos, e eu me deleitarei em vós, diz o Senhor Jeová. Capítulo 44. Então me fez voltar para o caminho da porta do santuário exterior, que olha para o oriente, o qual estava fechada. E disse-me o Senhor: esta porta está fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso estará fechada. Quanto ao príncipe, ele ali se assentará como príncipe para comer o pão diante do Senhor. Pelo caminho do vestíbulo da porta entrará e por este mesmo caminho sairá. Depois me levou pelo caminho da porta do norte, diante da casa, e olhei, e eis que a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então caí sobre o meu rosto. E disse-me o Senhor: Filho do homem, pondera no teu coração, e vê com os teus olhos, e ouve com os teus ouvidos, tudo quanto eu te disser de todos os estatutos da casa do Senhor, e de todas as suas leis. E considera no teu coração a entrada da casa, com todas as saídas do santuário. E dize aos rebeldes, a casa de Israel: Assim diz o Senhor Jeová: Bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel. Porquanto chamastes estranhos incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário, para profanarem em minha casa, quando oferecereis o meu pão, a gordura e o sangue, e eles invalidaram o meu concerto, por causa de todas as vossas abominações. E não guardastes a ordenança das minhas coisas sagradas, antes vos constituístes a vós mesmos guardas da minha ordenança no meu santuário. Assim diz o Senhor Jeová: nenhum estranho incircunciso de coração ou incircunciso de carne entrará no meu santuário, dentre os estranhos que se acharem no meio dos filhos de Israel. Mas os levitas que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, que andavam transviados e desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, bem levarão sobre si a sua iniquidade. Contudo, serão ministros do meu santuário, nos cargos das portas da casa, e servirão a casa. Eles degolarão o holocausto e o sacrifício para o povo, e estarão perante ele para servir. Porque lhes ministraram diante dos seus ídolos, e serviram a casa de Israel de tropeço, de maldade. Por isso eu levantei a mão sobre eles, diz o Senhor Jeová, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. E não se chegarão a mim para me servirem do sacerdócio, nem se chegarão a nenhuma de todas as minhas coisas sagradas, a santidade das santidades, mas levarão sobre si a sua vergonha e a sua abominação que cometeram. Contudo, eu os constituirei guardas da ordenança da casa, em todo o seu serviço e em tudo o que nela se fizer. Mas os sacerdotes levíticos, os filhos de Zadok, que guardaram a ordenança do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, se chegarão a mim para me servirem, e estarão diante de mim para me oferecerem gordura, e o sangue, diz o Senhor Jeová. Eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa, para me servirem, e guardarão a minha ordenança. E será que, quando entrarem pelas portas do átrio interior, se vestirão de vestiduras de linho, e não se porá lã sobre eles, quando servirem nas portas do átrio interior, dentro da casa. Coifas de linho estarão sobre a sua cabeça, e calções de linho estarão sobre os seus rins. Não se cingirão de modo que lhes venha o suor. E saindo eles ao átrio exterior,
ao povo no átrio exterior, despirão as suas vestiduras com que ministraram e as porão nas santas câmaras e se vestirão de outras vestes, para que não santifiquem o povo estando com as suas vestiduras. E a cabeça não rasparão, nem deixarão crescer o cabelo, antes, como convém, tosquearão a sua cabeça. E nenhum sacerdote beberá vinho de quando entrar no átrio interior. E eles não se casarão nem com viúva, nem com repudiada, mas tomarão virgens da linhagem da casa de Israel, ou viúva que for viúva de sacerdote. E ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. E quando houver pleito, eles assistirão a ele para o julgarem. Pelos meus juízos o julgarão, e as minhas leis e os meus estatutos em todas as minhas solenidades guardarão, e os meus sábados santificarão. E eles não se aproximarão de nenhuma pessoa morta, porque se contaminariam somente por pai, ou por mãe, ou por filho, ou por filha, ou por irmão, ou por irmã que ainda não tiver marido, se poderão contaminar. Depois da sua purificação, lhe contarão 7 dias, e no dia em que ele entrar no lugar santo, no átrio interior, para ministrar no lugar santo, oferecerá a sua expiação pelo pecado, diz o Senhor Jeová. Eles terão uma herança, e eu serei a sua herança. Não lhes dareis, portanto, possessão em Israel. Eu sou a sua possessão. E a oferta de manjares, e o sacrifício pelo pecado, e o sacrifício pela culpa, eles comerão, e toda coisa consagrada em Israel será deles. E as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e de toda a oferta, de todas as vossas ofertas, serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas darei ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Nenhuma coisa que tenha morrido ou que tenha sido arrebatada de aves e de animais comerão os sacerdotes. Capítulo 45. Quando, pois, repartirdes a terra por sortes em herança, oferecereis uma oferta ao Senhor, um lugar santo da terra. O comprimento será de 25.000 canas, e a largura de 10.000. Este será santo em todo o seu contorno ao redor. E será o santuário de 500 com mais 500 em quadrado, e terá em redor um arrabalde de 50 côvados. E desta medida medirás um comprimento de 25.000 côvados, e uma largura de 10.000. E ali estará o santuário e o lugar santíssimo. Este será o lugar santo da terra. Ele será para os sacerdotes, ministros dos santuários, que eles se aproximam para servir ao Senhor. Ele servirá de lugar para casas e de lugar santo para o santuário. E terão os levitas, ministros da casa, por possessão sua, 25.000 medidas de comprimento, para 20 câmaras. E para a possessão da cidade de largura, darei 5.000 canas, e de comprimento 25.000, de fronte da oferta santa, o que será para toda a casa de Israel. O príncipe, porém, terá a sua parte desta e da outra banda da santa oferta, e da possessão da cidade, diante da santa oferta e diante da possessão da cidade, na esquina ocidental para o ocidente, na esquina oriental para o oriente. E será o comprimento de fronte de uma das partes, desde o termo ocidental até o termo oriental. E esta terra será a sua possessão em Israel, e os seus príncipes nunca mais oprimirão o meu povo, antes deixarão a terra, a casa de Israel, conforme as suas tribos. Assim diz o Senhor Jeová: basta já os príncipes de Israel, afastai-vos a violência e a assolação, e praticai o juízo e justiça, e tirai as vossas imposições do meu povo, diz o Senhor Jeová. Balanças justas e efa justo e bato justo tereis. O efa e o bato serão de uma mesma medida, de maneira que o bato contenha a 10ª parte do homer
e o efa a 10ª parte do homer, conforme o homer será a sua medida. E o ciclo será de 20 geras, 20 ciclos mais 25 ciclos, mais 15 ciclos vos servirão de arratel. Esta será a oferta que haveis de fazer, a 6ª parte para um efa de cada homer de trigo. Também dareis a 6ª parte de um efa de cada homer de cevada. Quanto ao estatuto do azeite, de cada bato de azeite, oferecereis a 10ª parte do bato tirado de um coro, que é um homer de 10 batos, porque 10 batos fazem um homer. E um cordeiro do rebanho de cada 200, da mais regada terra de Israel, para oferta de manjares e para holocausto, e para sacrifício pacífico, para que façam expiação por eles, diz o Senhor Jeová. Todo o povo da terra concorrerá para esta oferta, pelo príncipe de Israel, e estarão a cargo do príncipe dos holocaustos, e as ofertas de manjares, e as libações, nas festas e nas luas novas, e nos sábados, e em todas as solenidades da casa de Israel. Ele fará a expiação pelo pecado, e a oferta de manjares, e o holocausto, e o sacrifício pacífico, para fazer expiação pela casa de Israel. Assim diz o Senhor Jeová: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, tomarás um bezerro sem mancha e purificarás o santuário. E o sacerdote tomará do sangue do sacrifício pela expiação e porá dele nas ombreiras das casas, e nas 4 esquinas da listra do altar, e nas ombreiras da porta do átrio interior. Assim também farás no 7º dia do mês, por causa dos que erram e por causa dos simples. Assim expiareis a casa. No primeiro mês, no dia 14 do mês, tereis a Páscoa, uma festa de 7 dias. Pão asmo se comerá. E o príncipe no mesmo dia, por si e por todo o povo da terra, preparará um bezerro de expiação pelo pecado. E nos 7 dias da festa, preparará um holocausto ao Senhor, de 7 bezerros e 7 carneiros, sem mancha, cada um, durante os 7 dias, e o sacrifício da expiação de um bode cada dia. Também preparará uma oferta de manjares, um efa para cada bezerro, e um efa para cada carneiro, e um hin de azeite para cada efa. No 7º mês, no dia 15 do mês, fará a festa. Fará o mesmo todos os 7 dias, tanto o sacrifício pela expiação, como o holocausto, e como a oferta de manjares, e como o azeite. Capítulo 46. Assim diz o Senhor Jeová: a porta do átrio interior, que olha para o oriente, estará fechada durante os 6 dias, que são de trabalho, mas no dia de sábado ela se abrirá, e também no dia de lua nova se abrirá. E o príncipe entrará pelo caminho do vestíbulo da porta, por fora, e permanecerá junto à ombreira da porta. E os sacerdotes prepararão o seu holocausto e os seus sacrifícios pacíficos, e ele se prostrará no umbral da porta, e sairá, mas a porta não se fechará até a tarde. E o povo da terra se prostrará à entrada da mesma porta, nos sábados e nas luas novas, diante do Senhor. E o holocausto que o príncipe oferecer ao Senhor será no dia de sábado, 6 cordeiros sem mancha e 1 carneiro sem mancha. E a oferta de manjares será um efa pelo carneiro e pelo cordeiro. A oferta de manjares será do que puder dar, e de azeite 1 hin para cada efa. Mas no dia da lua nova será um bezerro sem mancha, e 6 cordeiros e 1 carneiro, e eles serão sem mancha. E preparará por oferta de manjares 1 efa pelo bezerro e 1 efa pelo carneiro, mas pelos cordeiros, conforme o que alcançar a sua mão, e 1 hin de azeite para 1 efa. E quando entrar o príncipe, entrará pelo caminho do vestíbulo da porta, e sairá pelo mesmo caminho. Mas quando vier o povo da terra perante a face do Senhor, nas solenidades, aquele que entrar pelo caminho da porta do norte,
para adorar sairá pelo caminho da porta do sul, e o que entrar pelo caminho da porta do sul sairá pelo caminho da porta do norte. Não tornará pelo caminho da porta por onde entrou, mas sairá pela que está à frente dele. E o príncipe entrará no meio deles. Quando entrarem e saindo eles, todos sairão. E nas festas e nas solenidades será oferta de manjares, 1 efa pelo bezerro, 1 efa pelo carneiro, mas pelos cordeiros, o que puder dar, de azeite 1 hin para cada efa. E quando o príncipe fizer oferta voluntária de holocausto ou de sacrifício pacífico como oferta voluntária ao Senhor, então lhe abrirão a porta que olha para o oriente e fará ele o seu holocausto e os seus sacrifícios pacíficos, como houver feito no dia de sábado. E sairá e se fechará a porta depois dele sair. E prepararás um cordeiro de 1 ano, sem mancha, em holocausto ao Senhor. Cada dia, todas as manhãs, o prepararás. E juntamente com ele, prepararás uma oferta de manjares para o Senhor todas as manhãs, e 6ª parte de 1 efa, e de azeite, a 3ª parte de 1 hin, para misturar com a flor de farinha. Isto é estatuto perpétuo e contínuo. Assim, prepararão o cordeiro e a oferta de manjares, e o azeite todas as manhãs em holocausto contínuo. Assim diz o Senhor Jeová: quando o príncipe der um presente a algum dos seus filhos, é sua herança, pertencerá a seus filhos, será possessão deles por herança. Mas dando ele um presente da sua herança a alguns dos seus servos, será desse até ao ano da liberdade. Então tornará para o príncipe, porque herança dele é, seus filhos a herdarão. E o príncipe não tomará nada da herança do povo, não os esbulhará da sua possessão. Da sua própria possessão deixará herança a seus filhos, para que o meu povo não seja retirado cada um da sua possessão. Depois disso, me trouxe pela entrada que estava ao lado da porta, as câmaras santas dos sacerdotes, as quais olhavam para o norte, e eis que ali havia um lugar em ambos os lados para a banda do ocidente. E ele me disse: este é o lugar onde os sacerdotes cozerão o sacrifício pela culpa e o sacrifício pelo pecado, e onde cozerão a oferta de manjares para que a não tragam ao átrio exterior para santificarem o povo. Então me levou para fora, para o átrio exterior, e me fez passar as 4 esquinas do átrio, e eis que em cada esquina do átrio havia um átrio. Nas 4 esquinas do átrio havia átrios fechados, como chaminés de 40 côvados de comprimento e de 30 de largura. Estas 4 esquinas tinham uma mesma medida. E um muro havia ao redor delas, ao redor das 4, e havia cozinhas feitas por baixo dos muros e ao redor. E me disse: estas são as casas dos cozinheiros, onde os ministros da casa cozerão o sacrifício do povo. Vamos agradecer por essa oportunidade. Senhor, eu quero te agradecer por essa oportunidade que estamos aqui, estamos nesse plano de fazer a leitura total da Bíblia. Somos gratos a Ti por essa oportunidade, Pai. Agradecemos por termos a Bíblia e por termos essa oportunidade de estarmos aqui juntos, fazendo essa leitura em comunidade, em união, meu Deus. Abençoa a Tua igreja, abençoa a todos que estão acompanhando e faz, Senhor, com que a Tua palavra se firme em nossos corações. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.